A gente fala sobre finanças pessoais com a gente, professor economista Daniel Santos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Então nós tivemos uma telespectadora que, com base naquela nossa conversa sobre as finanças, Femininas, envolvendo as mulheres, exatamente, ela entrou em contato contigo? Mandou uma mensagem questionando algumas coisas sobre o orçamento doméstico. Eu achei bem pertinente o questionamento dela, porque ela faz uma avaliação sobre a situação atual. Ela tem 23 anos. Tem 23 anos, é bastante jovem. É jovem, né, e já gerencia, né, os seus recursos com inteligência. E ela quer um comparativo com relação àquilo que ela teria com a idade dos pais, que tem 54 anos. Os pais dela hoje têm 54, ela tem 23, significa que ela está fazendo ou querendo fazer uma projeção para 31 anos. 31 anos. Bastante tempo, Bastante tempo. Está olhando para o longo, futuro. É bastante tempo, exatamente. Né? E a gente fez essa avaliação com ela. Eu questionei assim, olha, a dona Laís, né? Grande abraço, dona Laís. Né? Eu perguntei quanto é que poderia ser retirado, né, dos seus gastos mensais a título de poupança, né? Sem sacrificar os seus investimentos atuais ou sem sacrificar, né, outras questões que você não tem como abrir mão, né? Os gastos que são obrigatórios, né? Como que ela pode ajustar as contas pessoais para sobrar um dinheirinho e quanto sobraria? Ela disse que sobraria em torno de R$ 500 por mês, né? Que é um bom valor, E quando a gente começou a falar, eu apresentei uma série de opções, né, de investimentos que teriam como objetivo, né, vincular essa questão que a gente conversou no início do mês agora, né, de as taxas de juros ou os rendimentos que nós teríamos nas diversas opções. Fiz simulação para ela em CDB, fiz simulação em poupança, fiz simulação inclusive depois também, né, usando os títulos do Tesouro, né, que nós obtivemos até taxas interessantes de 1,22%, lembra? Então, o número que a gente consegue disso é absurdo. Quando a gente faz uma conta simples, né, de R$ 500 por mês, eu estou agora aqui ao vivo fazendo a continha, R$ 500 por mês, em 300... Isso já ajuda quem está acompanhando a gente, né, para ter uma ideia, de quanto você pode ter. R$ 500 por mês durante 372 meses. 372 meses, então que é 31 anos. Né? Okay. Falamos a uma taxa de 1,22, que é uma taxa de longo prazo, onde você investe o seu dinheiro e não tem expectativa de retornar antes de 5 anos, deixa lá por muito prazo. Né? Nós vamos ter um valor futuro que é de R$ 3.688.820,64. Uau! Então imagine, né, a situação. Quando eu passei esse número para ela, ela falou, não acredito. Eu falei, você é milionária. Mas ela vai ser milionária. Vai ser milionária. R$ 3 milhões. Exatamente. Por quê? Porque você fala de investimento de longo prazo, né? E essa taxa aqui, inclusive, né, é uma taxa que reflete um investimento que a gente chama de pré-fixado. Né? Então, eu já sei qual o rendimento que eu vou ter nos anos futuros. Né? Então, sendo pré-fixado, você vai ter um retorno que está sujeito, sim, aos riscos de inflação. Nós estamos trabalhando aqui com a hipótese de que o Brasil controle a inflação e que isso não aumente. Não é verdade? Se a inflação no Brasil subir, não será apenas ela que vai ter prejuízo, mas o país inteiro. Mas também ela poderá, ao invés de continuar investindo numa situação pré-fixada, investir numa pós-fixada, né? Que ela ganhe com isso. Inclusive, a gente sempre sugere que as pessoas façam a diversificação, né? Não investir todo o dinheiro dela em apenas um tipo de investimento. Né? Coloca um pouco em pré e um pouco em pós-fixado, né? Deixa um pouquinho na poupança, um pouquinho, porque é um dinheiro que está ali rendendo a taxas mínimas, porém disponível, né, para uma emergência, isso é importante. Então é interessante ter essa avaliação. E quando a gente passou esse número para ela falou assim, mas e aí depois disso? Eu falei, bom, você vai estar com 54 anos, né? A senhora vai estar com essa idade, muito jovem, porque 54 anos hoje equivale aos 30, né? Dos anos quando a gente era jovem, Ronaldo. Aí né? Você foi sacana, viu? Eu fui malvado, né? Malvado. Não, mas quando nós éramos crianças, as pessoas com 30 anos já eram velhas, né? Com 50, a gente sabe que já estava assim, né? Próximo do fim. Hoje, 50 anos, pelo contrário, as pessoas estão iniciando a vida ainda, né? E alguém com 3.600.000 tendo de rendimento por mês em torno de R$ 40 mil, né? Ela vai poder tirar 20 mil para poder consumir, fazer suas coisinhas, e 20 mil deixar reinvestido. Né? Essa postura dela hoje vai causar mudanças em toda a história de vida dela
e da família que ela vai ter, porque ela ainda é solteira, né, dos filhos que ela vai ter. Por quê? Porque não vai entrar mais nessa vida no desespero de tentar pagar as contas que estão vencidas já, não é? Isso muda a dinâmica, né? E essa forma de enxergar, eu fiquei muito feliz pela pergunta, porque tem a ver com essa modificação de postura, né? De saber que nós temos que realmente trabalhar com enxergando o futuro. E quando a gente fala de pensar o futuro, é um dado fundamental e que várias pesquisas apontam que pouca gente pensa na aposentadoria, ou seja, pouca gente planeja a longo prazo, planeja sua vida para depois dos 50, 55, 60 Exato, anos. exato. E a questão da aposentadoria deveria ser uma preocupação de todas as pessoas. E especialmente para essa geração que nós estamos falando agora, que é a geração X e a Y, né? Em função, né, de que a geração Y ela vai sofrer com toda a força a mudança que vai haver na lei referente à aposentadoria. Quer dizer, o pessoal, geração Y e geração Z, a regra do 100, né, de soma 100, que é a regra que está sendo proposta, vai acabar forçando que as pessoas se aposentem aos 70 anos de idade, né? Então isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo produzindo. E quem quiser parar um pouco antes não terá opção, a não ser que possua um pé de meia que garanta ele essa liberdade, dizer, não, eu não quero trabalhar esse ano, não quero trabalhar mais dessa maneira, eu quero agora viver minha vida, eu vou surfar, vou saltar, né, vou pular de asa delta, ou eu vou escalar o Everest. Vamos lá, né, segue a sua vida, mas dessa maneira você vai ficar blindado, protegido contra as variações políticas que influenciam, inclusive, a nossa questão de aposentadoria. Não dá para contar apenas com previdência social, ou seja, não dá apenas para contar com as formas de aposentadoria oficiais, porque essas estão cada vez menos garantidas. São limitadas, né? E se ela investisse isso, uma parte em, por exemplo, títulos ou então em ações da Bolsa de Valores, os resultados seriam ainda muito maiores. A gente pegou um número que é bem conservador, né? Se a gente utilizasse o CDB, por exemplo, a 1%, né, o resultado dela seria bem interessante também. A 1%, só para poder entender, a gente fala de R$2 milhões. Então imagine, 0,22% da diferença de CDB para títulos do Tesouro é exatamente a questão do prazo que eu vou deixar por muito mais tempo disponível para poder obter esse benefício. Isso transforma 2 milhões em 3.700. Professor Daniel, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço e semana que vem com um novo tema para falar sobre finanças pessoais. Esse é o professor Daniel Santos, conversou com a gente e por aqui fica o Ponto com o News. A gente agradece a você pela companhia. Amanhã, às 7 da manhã, a gente espera você. Até lá!